todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e possamos mentalizar a figura do nosso Messias, do nosso Cristo planetário, trazendo a boa nova do Evangelho em nossas vidas. A cruzada fica muito feliz de ver a casa enchendo cada dia mais, né? As pessoas voltando à normalidade e colocando Deus e Jesus Cristo em primeiro lugar, que é um dos objetivos nossos, a nossa espiritualização. Que possamos aqui, unidos hoje, em uníssono, em um só pensamento, juntos, plasmarem fluidos de amor, de paz, de compreensão, nesse processo de educação que chama reencarnação. Que o Pai amado possa interceder junto a nós, permitindo que a espiritualidade de luz nos banhe hoje com as palavras do nosso irmão Júnior Ribeiro, que veio nos abrilhantar hoje. Que o seu mentor espiritual possa estar contigo, com certeza está. Nós vamos estar vibrando junto com os ensinamentos do Espiritismo. Obrigado por ter vindo. A casa fica muito feliz. E nós possamos, ao sairmos daqui, levar pouco a pouco para os nossos lares todas essas energias salutares, a compreensão das coisas que faz com que a gente se liberte do homem velho, compreendendo o Evangelho de Jesus, as receitas do Evangelho, do Código Divino, ó Pai. Que a sua misericórdia nos alcance, que a sua piedade tome conta das aflições e que, ao te compreender, possamos não mais nos revoltarmos e que a luz da caridade, da fé raciocinada banhe nossas vidas, nossas atitudes, nossos comportamentos. Que possamos nos livrar dos vícios, aprendendo a perdoar, aprendendo a olhar com empatia o sofrimento alheio e sabendo também que cada qual e cada coisa tem o seu tempo para acontecer. Através dessa mansuetude, ó Mestre querido, da bondade, vamos nos conectando nesta noite com a espiritualidade de luz e com os irmãos que vêm nos trazer o equilíbrio necessário para o revigor, para enfrentarmos lá fora o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Porque sabemos que lá fora é a verdadeira religião, aqui é o aprendizado. Muita luz na noite de hoje e que nosso irmão seja orientado com o seu mentor para nos banhar com os ensinamentos do Espiritismo. Em nome de Deus e Jesus, damos início na noite de hoje na santa e divina paz. E assim seja. Por favor, João. Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus encontre em nossos corações terra fértil, preparada, para que Ele possa deixar depositado sua sementinha de paz. A história da humanidade, felizmente, é coroada de tempos em tempos com grandes emissários, sempre sob o comando do nosso governador espiritual, do nosso Cristo. Cada um em seu momento, cada um de acordo com o processo evolutivo que nós, criaturas que aqui frequentamos essa escola chamada Terra, estávamos, mas sempre trazendo uma mensagem para nos auxiliar em nosso processo de evolução. Até que finalmente o próprio Cristo, num ato de amor que nós muito vagamente tentamos imaginar, nos brinda encarnando nesse planeta, para justamente nos demonstrar como deveríamos agir, como deveria ser a nossa conduta, a nossa forma de pensar.
E quando Jesus passa pela terra, deixando seu legado de amor, muitas criaturas naquele primeiro momento entendem de maneira muito profunda a mensagem dele e passam a praticar tudo aquilo que ele havia ensinado. E esses cristãos do início, dos primórdios, quando começam a viver todo esse processo que Jesus, que se permitiu ser chamado de mestre, deixou a nós, seus discípulos, eles começam a incomodar muito aqueles que pensavam de maneira diferente, aqueles que traziam outros cultos religiosos, os chamados pagãos. Por quê? Não porque Jesus havia fundado outra doutrina, porque Jesus nunca fez isso, mas porque os princípios deixados pelo Cristo e que eram vivenciados por aqueles que seguiam os seus exemplos causavam sim muito transtorno a esses que pensavam diferente, porque esses cristãos espalhavam a caridade, a paciência, a tolerância, a ponto de gerar uma grande revolta naqueles que pensavam diferente. Até porque esses cristãos aprenderam a deixar de lado uma série de ações comuns a esses chamados pagãos. Dentre essas ações, os rituais típicos de época, aquelas ideias da manifestação exterior da religiosidade, vai sendo deixado de lado. E por conta desse incômodo extremamente profundo que houve, esses cristãos começaram a ser perseguidos. E nós sabemos, através da história, de quantos foram queimados em praça pública, outros levados aos circos, frente a feras, aos gladiadores. Mas nós sabemos também que quando a criatura visa ferir um determinado grupo, o processo educativo faz com que aquela criatura no futuro venha justamente reencarnar juntamente as pessoas daquele grupo que ela atacou. Para quê? Para aprender a respeitar, a compreender o pensamento de cada criatura. E com aqueles que eram chamados pagãos, não foi diferente. No futuro, eles começam a reencarnar também em meio aos cristãos. E nós sabemos que, infelizmente, nós não conseguimos virar a chave quando nós reencarnamos. Nós trazemos as nossas mazelas, as nossas experiências, boas e ruins. Então, quando esses começam a encarnar ou a reencarnar junto aos cristãos, eles trazem arregados no seu histórico espiritual todas aquelas práticas que eram comuns, principalmente as greco-romanas, no meio dos cristãos. E isso vai ser inserido de uma maneira muito sutil, mas vai contaminando. E todo aquele processo que havia sido no primeiro momento apagado pelos cristãos dos primórdios, começam a ser introduzidos dentro do cristianismo. Allan Kardec, então, no século XIX, vai se debruçar sobre os textos do chamado Novo Testamento, principalmente nos textos de Tiago, Mateus,
de Marcos, para justamente tentar o quê? Oferecer a nós, espíritas, a oportunidade de encontrarmos um fio da meada, um direcionamento, um norte, para buscarmos viver o quê? O cristianismo na sua essência. Mas por que isso? Porque os textos evangélicos, ao longo da história, foram muito estudados, mas normalmente com um olhar teológico. E isso fez com que nós distorcêssemos o que era necessário viver aprendendo com aquelas lições ali registradas. Tendo essa ideia dos ensinamentos do Cristo, as experiências de Jesus, os exemplos, sendo vistos apenas do ponto de vista teológico, e essa introdução daquelas velhas práticas pagãs dentro dos meios cristãos, começou a haver uma distorção das ideias essenciais dos ensinamentos de Jesus. Porque se nós observarmos, Jesus, num determinado momento, passa a ser apenas um símbolo de adoração. Mas há algum problema em adorar Jesus? De forma alguma, jamais. O problema é quando nós nos limitamos a apenas adorar a Cristo. Jesus não espera que nós o adoremos, Ele espera que nós o imitemos, que nós tenhamos a coragem de replicar aquilo que Ele nos ensinou a fazer. E Kardec vai tentar justamente nos ajudar nesse processo através dessa obra conhecida pelo nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, sobre o comando do Espírito de Verdade, ele resgata esses textos e nos explica a importância de vivenciarmos essas lições que foi um presente do Cristo nosso. E de uma maneira muito especial, lá no capítulo 17, onde nós encontramos o título Sede Perfeitos, no item 3, de forma mais específica, Kardec nos presenteia um roteiro de como buscarmos viver o cristianismo na sua essência, na sua simplicidade. Porque se dizer cristão é muito fácil. Viver o Cristo é outro processo. No século XX, Mahatma Gandhi caminhava pelo solo indiano quando ele é abordado por um soldado britânico. Esse soldado então se aproxima de Gandhi e, sem nenhum motivo, espera um soco no rosto de Mahatma Gandhi. Ele, com impacto, cai ao chão. O soldado então espera que ele se levante, e quando ele está em pé novamente, desfere nele um outro golpe, que mais uma vez leva Gandhi ao chão. Quando ele finalmente consegue se recuperar do novo impacto e se levanta, aquele soldado só tem uma reação, que é de questionar Gandhi, dizendo assim: onde você aprendeu a ser tão covarde desse jeito? Para surpresa dele, Gandhi olha para ele e, apontando no seu peito, diz assim: foi esse
e você carrega no peito uma cruz. Eu fico imaginando quando isso sai da boca de Gandhi, com toda aquela vibração da criatura que era, e chega aos ouvidos do soldado, que até então sempre se afirmou cristão. Ele carregava o Cristo no peito. O Cristo era para ele um objeto de adoração. Mas ele vivia os ensinamentos daquele que ele adorava. Um cristão não ataca outro ser humano, outra criatura. Um cristão faz o quê? Vive o amor. E será que nós estamos muito longe desse soldado britânico do século XX? Porque se nós ainda perdemos a nossa paciência, se nós ainda provocamos as outras criaturas, se nós não aprendemos ainda a perdoar, se nós estamos longe de aprender o que é amar, será que nós estamos sendo verdadeiros cristãos? E Kardec, então, nesse item 3 do Evangelho, lá no capítulo 17, vai nos ensinar como começar o processo de formação do homem de bem, daquele que busca colocar em suas atitudes a bondade, o amor, aquele que deseja verdadeiramente vivenciar aquilo que aprendeu com Jesus. E o texto ali é maravilhoso. E eu deixo aqui como sugestão para que vocês depois tenham a coragem de dar uma lida. Mas para facilitar o processo, eu acho que é esse o papel que nós assumimos quando nós aqui ocupamos esse espaço na Casa Espírita. Nós vamos tentar compartilhar aquilo que nós absorvemos desse texto extremamente rico, para que nós comecemos os primeiros passos. E ali nós entendemos que Kardec, de maneira muito pedagógica, ele vai dividir esse norte, essa orientação, essa instrução do processo de formação, de construção do homem de bem em nós mesmos, em 3 blocos. Porque o papel da doutrina espírita é justamente nos ajudar a nos tornarmos criaturas melhores. Embora para muitos a doutrina espírita nada mais é do que uma religião. E ao invés de nós aproveitarmos todo o conteúdo tão bem trabalhado por Allan Kardec, para fazermos esse processo de mudança de hábito, de mudança de conduta, nós só queremos agaranhar mais espíritas. Recordo de uma situação vivida lá em Uberaba com o saudoso Chico, quando uma senhora o procura e diz a ele assim: Chico, eu estou com um problema que só você pode me ajudar. Não era a primeira, nem seria a última. Ele então diz: pois não, como posso ajudá-lo? Ah, Chico, meu marido, Chico, como é difícil, você não faz ideia. Eu não sei o que eu faço. Ele é um homem extremamente trabalhador, cumpre de maneira exemplar os seus deveres, é um pai amoroso, um companheiro dedicado, os amigos adoram ele, mas eu não sei o que eu faço. E não só o Chico, mas todos que estavam ali ficam pensando: mas qual o problema dessa criatura? E para surpresa deles, ele diz assim:
Mas sabe, Chico, o problema é que ele não é espírito. E o Chico responde para minha irmã, é porque ele não precisa do espiritismo. Uma criatura com todas essas virtudes não precisa do espiritismo. Agora nós outros, que temos tanto a lapidar em nós mesmos, precisamos da doutrina. E nós então que estamos aqui, frequentando uma casa espírita, estamos aproveitando para fazer o processo de burilamento íntimo. E é por isso que Kardec, nesse item, vai nos dar esse norte. E esses 3 blocos de orientação desse processo de formação de homem de bem, nós podemos compreender que estão associados a relacionamento. Porque nós somos criaturas que nos relacionamos com outras criaturas. E é justamente na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas que nós podemos iniciar esse processo de formação do homem de bem em nós mesmos. Então, no primeiro bloco, no início desse texto, Kardec vai falar da importância da nossa relação para com Deus. Porque se eu perguntasse a qualquer um de vocês e a mim mesmo, vocês amam a Deus? É muito provável que a resposta era sim, eu amo. Mas muitas vezes as nossas respostas são contraditórias às nossas ações. Porque nós sabemos que Deus é onipresente. Então Deus está dentro de mim. Mas que nós não espalhemos isso. Deus também está no outro. Como eu tenho feito a manutenção da minha relação com Deus na outra criatura? Naquele que convive comigo, naquele que compartilha experiências no meu dia a dia. Como eu tenho me relacionado com Deus que está dentro dele? É essa relação com o Criador que vai justamente moldar a nossa forma de nos relacionarmos com todo o restante. E essa relação deveria ser uma relação muito íntima. O problema é que nós buscamos Deus em todos os lugares, menos dentro de nós mesmos. E quando às vezes nós encontramos, é naquele momento de reclamar, de blasfemar, sempre se colocando na posição de vítima. Eu não mereço, porque comigo Deus me pega de modelo, de exemplo de sofrimento, como se Deus fosse um algoz. E Deus é amor. O que nos falta é compreender que o Pai visa nos ajudar em nosso processo evolutivo. E que muitas vezes, para isso, se faz necessário usar algumas ferramentas que nós não gostamos, mas que são importantes e necessárias. Porque nós temos o chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos permite tomar decisões, embora nos acarrete, sem dúvida alguma, a responsabilidade dos atos. E quando nós vamos nos desviando demais do caminho certo, a misericórdia divina às vezes
usa dessas ferramentas para nos trazer de volta. E quando isso acontece, nos incomoda e causa revolta. Por quê? Porque a nossa relação com Deus é debilitada. Nós limitamos a nossa relação com Deus. Nos falta desenvolver a fé verdadeira. Mas fé, sim. Porque o que é fé? Fé é confiança. Se nós buscarmos o recurso do livro Consolador, através de Emmanuel, ele nos fala que fé é guardar a certeza em Deus. É saber que o Pai amoroso está sempre nos auxiliando, com o propósito de nos ajudar. Ainda que muitas vezes, pelos nossos olhos extremamente nebulosos, nós enxerguemos aquilo de maneira ruim. Mesmo aqueles processos dolorosos, aquelas dificuldades que nós enfrentamos nas nossas existências, têm o papel de nos educar. E Deus jamais erraria de endereço, oferecendo a um filho aquilo que ele não tem o merecimento e a necessidade de experimentar. Eu preciso criar essa confiança nos propósitos de Deus, sabendo que Ele quer o melhor para mim. A outra relação que Kardec nos convida a fazer uma manutenção na nossa forma de agir, de ser, é a relação para conosco mesmo. Poxa, tudo bem, eu tenho que me relacionar melhor com Deus, nesse processo de entrega, de confiança, mas como eu vou me relacionar comigo mesmo? Nós precisamos compreender que nós temos limites. Nós estamos em um estágio da nossa evolução. Sendo assim, eu preciso compreender o que sou, como estou, os meus limites. Primeiro, para aprender a perdoar a mim mesmo. Porque nesse processo de educação, toda criatura comete erros. Eu preciso saber administrar os meus limites, para me compreendendo, eu possa aprender a me perdoar. Para que o erro aconteça, eu identifique ele sem dúvida alguma, mas eu passe a lutar para não cometê-lo novamente. E não ficar ali chorando, reclamando, se condenando pela atitude infeliz. Porque ninguém se torna espírita e do dia para a noite se torna perfeito. Tudo é processo, e é um processo longo. A gente participa das palestras, participa dos estudos, lê muito. Mas quando nós vamos para a rua, no nosso dia a dia, vem aquela vontade de cometer o velho erro. Por quê? Porque aquilo já me acompanha há muito tempo, há muitas encarnações. E quando eu vejo, eu estou repetindo aquele erro. Só que eu não desisto. Eu continuo o meu processo de aprendizado, de educação, e a nova oportunidade de cometer o velho erro se apresenta. Mas aí a consciência vai me alertar: não faça, que você vai se arrepender. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer. Por quê? Porque ainda é muito forte isso em mim. Eu não consigo dominar ainda como eu preciso essas tendências que eu carrego. Mas eu continuo não desistindo, aprendendo, buscando. Outras oportunidades surgirão. A consciência vai me alertar. Eu vou travar ali uma luta comigo mesmo. Faço ou não faço? Faço ou não faço? De repente eu consigo não fazer. É assim que o processo acontece.
Então, às vezes que eu, infelizmente, ainda falho, eu preciso aprender a me perdoar, erguer a cabeça e me preparar para as novas oportunidades. Porque senão, nós viveremos sempre à mercê das depressões, da baixa estima. Por quê? Eu só faço coisa errada, tudo é errado para mim. E não é assim. Nós somos criaturas que estamos ainda imperfeitas. Então, por isso faz parte do processo. E por fim, Kardec vai tratar no terceiro bloco desse item 3, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a importância da relação para com o outro. Talvez essa seja mais difícil. Por quê? Porque nós somos extremamente egoístas ainda. E é por isso que quando nós percebemos, nós estamos cometendo os velhos erros junto às outras criaturas. O Kardec, nesse terceiro bloco, vai nos falar da importância de nós aprendermos a desenvolver o perdão. Mas o perdão verdadeiro. Porque, primeiro, falar que perdoa da boca para fora não resolve nada. Mas como assim falar da boca para fora? Tem muita gente que, sem pensar, sem refletir sobre o que está fazendo, fala que perdoa, mas de perdão não existe nada. Por exemplo, alguém percebendo que eu mudei a minha forma de agir com essa criatura, me procura e diz: olha, Júlio, eu não sei o que aconteceu, mas parece que eu fiz alguma coisa que te chateou. Então, se por favor, você me perdoa. A pessoa, no ato de humildade, me procura para reter aquela relação. O que eu faço? Subo num pedestal, me encho o peito de ar e digo assim: claro que eu te perdoo. Mas vem ali na minha consciência a vozinha que diz assim: ah, mas que você vai pagar? Você vai. Aguarde. Que perdão é esse? Tem gente que fala: não, eu perdoo, o problema é que eu não esqueço. Esquecer, gente, esquecer pode ser um problema físico. Eu ouvi falar de amnésia, e isso não tem nada a ver com perdão. Ah, mas eu posso não lembrar do que aconteceu? Claro, não tem problema algum, desde que essa lembrança não seja acompanhada de rancor, de mágoa, de ressentimento. Se você não traz nenhum sentimento ruim junto com a experiência vivida, foi só uma experiência, passou. Isso é perdoar. Mas ele também nos fala da importância de nós trabalharmos a chamada indulgência. Embora seja uma palavra bonita, tem gente que tem dificuldade de compreender o que é isso. Mas ser indulgente é nada mais do que você não cobrar do outro aquilo que você não faz. Nós estamos todos aqui matriculados. Esse processo reencarnatório também foi lembrado na prece do Daniel. Se nós estamos aqui para aprender, você já pararam para pensar que os demais também estão? E que de vez em quando nesse processo de aprendizado eu escorrego, o outro também. E adivinhe de vez em quando com quem que ele escorrega? Com a gente. Para quê? Para nós irmos lá e mudarmos a conduta do outro? Não. É para nós observarmos o erro do outro e fazermos a corrigenda em nós mesmos. Então, ser indulgente é não exigir nada além do outro que você não faça. Respeitar a condição do outro. E Kardec vai falar também da necessidade de nós usarmos da benevolência ou da bondade, como preferirem. Mas aqui nós não estamos falando de ser bonzinho com quem nos agrada. Porque ser bondoso, por exemplo, com quem nos recebe no centro espírita, é muito fácil.
O desafio está em ser bondoso com aquele que nos provoca, que nos desequilibra, com aquele que aponta as nossas mazelas, que tem opiniões diferentes. É com essas criaturas que nós precisamos desenvolver a bondade. E aí que tem o mérito. Porque, na verdade, quando nós estamos fazendo essas 3 coisinhas, perdoando, sendo indulgente e usando da bondade para com as criaturas, nós estamos praticando a tão chamada, tão conhecida caridade. E nós adoramos distorcer essa expressão, limitando a caridade ao quê? Ao auxílio social. E o auxílio social é importante, é necessário, é valoroso, sem dúvida alguma. Mas é apenas uma porta que nos leva à verdadeira caridade. E isso não sou eu que estou dizendo. Eu só estou aqui repetindo. Porque, na verdade, tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês até agora, testando a paciência de vocês, isso é uma doutrina espírita. Eu só estou repetindo, reforçando. E essa expressão de caridade está registrada em Livro dos Espíritos. Quem quiser conferir depois, questão 886. Que eu confesso a vocês que quando eu li pela primeira vez, eu vi lá Kardec perguntando qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Mas ele coloca uma vírgula na pergunta, de maneira brilhante, ao meu ver, e completa dizendo: como entendia Jesus? Olha só como Kardec era cuidadoso, porque quando ele pergunta o que é caridade, qualquer trabalhador da pleia de verdade poderia ter dado uma resposta fantástica a ele. E olha que nós tínhamos trabalhadores de peso. Quem quiser saber alguns deles, dê uma olhadinha na assinatura do Prolegômenos no Livro dos Espíritos. Mas Kardec quis saber o que o nosso governador espiritual entendia ser caridade, o que o Cristo entendia ser. E eu imaginei o quê? Lá vem uma resposta filosófica imensa, porque eles vão tentar explicar o que é caridade para Jesus. E para minha surpresa de ignorante, a resposta é extremamente simples: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ou seja, quem quer ser caridoso, como Jesus entende ser o correto, deve praticar essas 3 coisas, mas na sua essência, na sua verdade. Quem pratica esta caridade pode afirmar que aprendeu a amar, porque quem ama faz exatamente isso. Jesus olha para cada um de nós e não está preocupado com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, não. Ele está preocupado em nos ajudar a desenvolver as nossas virtudes, para que essas então nos ajudem a sermos criaturas melhores. E nós adoramos olhar para os defeitos alheios e ficar cobrando eles. Onde está a caridade? Lembrando que o próprio Cristo afirmou: eu vos trago um novo mandamento. E ele apertou o nosso cerco, porque ele disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, eu sou a medida da escala do amor. Faça como eu. E o mais interessante, voltando lá para o texto de Kardec, é que quando ele finaliza essa explicação de uma maneira brilhante sobre a formação do homem de bem, ele finaliza dizendo que isso tudo está entre tantos outros atributos que nós precisamos aprender a desenvolver. Ou seja, se faz necessário um esforço imediato de cada um de nós
para verdadeiramente aproveitarmos esta oportunidade em carnaval. Porque nós sabemos que nós não vamos encerrar essa encarnação como criaturas perfeitas, longe disso. Mas nós temos a obrigação de finalizar ela como sendo a melhor de todas. É por isso que nós estamos espíritas. É por isso que estamos cristãos. Então tenhamos a coragem de imitar o Cristo, de seguir o Mestre, de vivenciar o que Ele nos pede. Nós podemos continuar adorando Jesus, tudo bem, mas tenhamos a coragem de viver Ele em cada atitude, em cada palavra, em cada maneira de interagir com os demais, para que nós possamos verdadeiramente nos afirmarmos cristãos. E eu agradeço pela paciência de vocês, a oportunidade que a casa nos oferece, e que Ele, o Mestre amigo, possa continuar nos guiando, nos auxiliando, mas que tenhamos a coragem de fazer a nossa parte, esse processo de construção em nós mesmos do nosso homem de bem. Muita paz a todos. Muito bom, Júnior, obrigado. Falei agora para ele que nesses tempos difíceis, o que a gente está precisando mesmo é ouvir o Evangelho. É maravilhoso. Toca as nossas fibras. O Espiritismo é isso. Muito bom. Tem algum recadinho, querido? Que eu me lembro assim? Não, né? Pessoal, nós vamos lembrar que às segundas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos às 7 horas, 1h só, tá? Nem dói. E quem acha que o Livro dos Espíritos é um pouco complicado, muito técnico, quinta-feira a gente tem a iniciação ao Espiritismo, que é um curso, como o próprio nome diz, é a iniciação ao Espiritismo. Venham todos e absorvam o que o Jefferson, que o Júnior falou, desculpa, que eu vi o Jefferson. Absorvam o que o Júnior falou, porque a gente tem que vivenciar mais Jesus mesmo. Vim aqui de quarta-feira só por 1 hora, eu acho muito pouco, né? A gente tem que vivenciar isso mais. A prática e a teoria e a prática. O pessoal aqui que está acostumado a frequentar a casa sabe que ali ao lado tem a nossa padaria, com uns quitutes maravilhosos, que são vendidos e voltados para pagar as despesas da casa, porque a Cruzada Espírita não recebe verba de governo nem nada, tá? Tudo de doação e de filantropia. Você imagina você chegar hoje à noite com um pão macio, passar uma manteiguinha assim e um chá de camomila numa quarta-feira, depois de ter ouvido tudo que ele falou, manteiga com sal, quem pode, tá? São pães espiritualizados que estão ali, tá? Estão todos convidados. Roscas. Hoje eu vi um bolo de fubá com goiabada ali que salivou, tá? E aí também, para ajudar, olha que coisa mais linda. Esse aqui eu não entendo muito, mas
Olha que pano de prato mais lindo. 1 por 15, é isso? E 2 por 25. E aquele pano grandão que enxuga um monte de prato. Não sei se vocês gostam de enxugar um monte de prato. Mas pensa naquela dica: se eu tenho prato sujo é porque eu tenho comida na mesa. É gratidão. Também ajuda, tá? Em todos os tipos. É um pano bem grande. Eu não sei os termos técnicos da costura aqui, tá? Das dobraduras, eu não sei. Tereza não me ensinou ainda, mas quem quiser aprender também tem a costura aqui, nossa. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Você tem um bom retorno. Nós vamos agora deixar de lado as brincadeiras e nos conectar com o passe que vamos receber, com os fluidos da casa, em gratidão por ouvir tantos ensinamentos, que nós possamos captar, absorver, nos modificar, nos burilar, como disse o nosso irmão Júnior, para a nossa melhoria. E nos melhorando, nós vamos melhorando todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus de bondade infinita, estamos aqui diante de Ti, voltados ao Seu Evangelho, em gratidão a esta cartilha divina, a esse código divino. Muito obrigado pela sua oportunidade, obrigado pelo chamado ao Espiritismo, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre toda a crosta terrestre, sobre todos os umbrais, os lugares trevosos, onde haja discórdia e rancor. Que a luz dissipe as trevas e que as palavras de Jesus possam tocar os corações dos aflitos, porque as palavras de Jesus são eternas. São eternas porque são a verdade, são a salvaguarda da vida celeste, são um penhor de paz nos problemas terrenos. Cristo maravilhoso, nos guie e que possamos te compreender e exercitar todas as tuas dicas salutares. E pouco a pouco, felizes de estarmos praticando a boa nova, e cada vez que cairmos, possamos levantar com fé, com esperança, com caridade. Que a fé faça parte de nossas vidas, ó Pai. A fé é a mãe de todas as virtudes, que nos leve até Ti, aos planetas felizes, onde a luz toma lugar das trevas e onde o amor verdadeiro reina. Que cada um saia daqui fortalecido, amparado, magnetizado e revigorado para a marcha do Evangelho atrás do nosso Messias, Jesus Cristo. Vão em paz, que Deus os abençoe e que assim seja.